Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Vamos chegar a Deus em oração. Senhor Deus, graças rendemos ao Senhor, Pai, nesse dia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, pelo acesso que temos até o Teu trono da graça por intermédio de Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos por este benefício e nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa aplicar, ó Deus, a relevância, ó Pai, desse direito, ó Pai, aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sempre, ó Deus, ter em mente, ó Deus, esse privilégio de sermos transformados pelo meio cujo qual nós adquirimos, ó Deus, esse privilégio, a obra do Teu Filho Jesus. Permaneça conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você está pronto para se encontrar com Deus? Essa pergunta, ela tem um duplo sentido. Eu digo o encontro com Deus aqui na terra, aqui agora, e o encontro com Deus para toda a eternidade. Essa pergunta, ela se faz essencial nos nossos dias. Nós vivemos essa crise na saúde, aonde que entre o negacionismo e também os que alarde, nós temos pessoas doentes, temos pessoas desempregadas, temos pessoas enlutadas, temos pessoas morrendo. E essa pergunta, ela se faz necessária porque medidas estão sendo tomadas e avaliações do que é essencial e do que não é essencial está sendo medido pelos homens. Sendo assertível ou não as avaliações, não quero entrar no mérito, mas nós somos afetados diretamente com o fechamento dos templos. Alguns governos decretaram o fechamento obrigatório dos templos em algumas cidades. E diante disso, a pergunta, ela se faz e ela se estende. Será que o culto, ele é essencial? Não digo as portas dos templos físico aberto, mas a pergunta é: será que o culto, ele é essencial para o homem? Essa pergunta pode estar repercutindo nos corações. E aqueles que estão todos os dias sendo bombardeados por notícias de morte e vivenciando a morte próximo de você todos os dias, deve se perguntar: será que eu estou pronto para se encontrar com Deus? A morte, ela mostra a nossa vulnerabilidade, mostra o quanto somos frágeis e mostra também, revela para nós que esse tempo aqui na terra, ele é muito passageiro e que existe uma eternidade, e essa eternidade depende de Deus. Então eu te pergunto de novo: você está pronto para se encontrar com Deus? O homem, depois da queda do jardim, ele perdeu esse acesso, esse encontro diário com Deus. Ele perdeu também a sua casa, ele perdeu também o seu lar. Adão e Eva, quando caíram, eles foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus e expulsos desse encontro diário com Deus. Mas Deus, de acordo com a sua misericórdia e fidelidade, Ele estabeleceu o culto para então restabelecer o homem à sua presença. Então, se o culto, ele é essencial, sim, o culto é essencial. O culto foi estabelecido por Deus. O culto nós somos reintegrados na presença de Deus. O culto nós nos relacionamos intimamente com Deus. Mas essa pergunta de se é essencial, se não é essencial, foi questionado também aqui no livro de Êxodo. Quando Deus chamou, convocou o povo, disse para Moisés: olha, avisa Faraó lá para deixar o meu povo ir para me adorar. Faraó não entendeu que isso
era essencial. Faraó entendeu que o essencial era continuar escravizando o povo de Deus. Faraó não deu ouvidos ao decreto de Deus. E ele pagou muito caro com isso. E nós vemos ao longo das pregações e Êxodo a evolução e a condução de Deus, tirando o seu povo da escravidão, conduzindo ele pelo Egito, pelo deserto. E agora, na última semana, nós vimos com nosso irmão Alcides, Deus determinando e estabelecendo um local de culto ambulante que ia acompanhando eles nessa peregrinação, tabernáculo. E quando Deus ia dando os detalhes desse tabernáculo, detalhes dos materiais usados ali no tabernáculo, nós vimos que eles faziam uma referência muito forte ao Éden, faziam uma referência muito forte também com a Nova Jerusalém, lá descrito em Apocalipse, mostrando e remetendo para o tabernáculo como casa de Deus, como lugar da presença de Deus, como lugar para culto, como lugar para o encontro com Deus. E nós percebemos também na fala do nosso irmão que os detalhes iam se mostrando como um mapa para essa volta, para esse retorno para casa, para esse retorno para a casa de Deus. E esse povo então, ao receber o mapa na mão, a pergunta é: será que agora eles estão habilitados a adentrar na presença de Deus? Será que agora eles estão habilitados a entrar no tabernáculo e gozar da presença de Deus? E essa pergunta se estende para você: será que você está pronto para isso? Eu digo, à luz da palavra de Deus, aquele povo não estava pronto, somente com o mapa na mão. Aquele povo precisava de um sacerdote. Era essencial para aquele povo um sacerdote para que eles fossem introduzidos novamente na presença de Deus, para que eles entrassem ali na presença de Deus, entrassem no tabernáculo. E é exatamente sobre isso que nós vamos meditar hoje, à luz de Êxodo capítulo 28 até o 30. Leremos inicialmente os primeiros 4 versículos. O sacerdote, o sumo sacerdote, é essencial para o povo de Deus. Veja comigo, capítulo 28 diz assim: faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Então nós vemos aqui esse estabelecimento aqui de Deus proporcionando um lugar de culto para o povo de Israel ali no deserto. Nós vemos agora ele traçando aqui um perfil, traçando e mostrando para eles: olha, vocês dependem de um guia, de um mediador para entrar neste lugar. Vocês não vão conseguir decifrar esse mapa por vocês mesmos e entrar e de volta para casa. Vocês precisam urgentemente de sacerdotes. E o próprio Deus então ele estabelece sacerdotes, trazendo ali Arão e a sua família como os primeiros representantes aí da família sacerdotal. E é curioso que ele, ao chamar esses homens, ele dá um destaque para eles,
fazendo uma roupa distinta dos demais do povo, para então comprovar, destacar a sua oficialidade ali nesse trabalho, nesse serviço do culto a Deus. E ele mostra, através dessas vestes, coisas muito interessantes. Essas vestes, elas têm elementos também que contém lá no tabernáculo, que continha na construção do tabernáculo. Então, essas vestes é uma espécie de uma personificação do tabernáculo. Aquele povo não teria acesso à parte gloriosa de dentro do tabernáculo, não todo o povo, somente os sacerdotes. Então, quando o sacerdote se vestia com elementos que trazia a beleza, a exuberância, a gloriosidade do tabernáculo, eles podiam ter esse vislumbre olhando para os vestes do sacerdote. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse chamado de Deus, para esse estabelecimento de sacerdotes, nós somos levados a caminhar em 3 direções. A olhar para o passado, para esse estabelecimento, lá naquele tempo, e perceber o quanto isso significava para aquele povo. E de olhar para que tudo aquilo que era feito ali era uma representação, era algo que estava apontando para o serviço do sacerdote perfeito. Aqueles homens, eles adentraram a presença de Deus na fé que o sumo e supremo sacerdote estaria por vir. E nós hoje também somos convidados a olhar para esse texto, uma vez que, assim como Deus fez promessa para aqueles homens que eles seriam um reino de sacerdote, Ele fez promessas para nós também, que nós somos sacerdotes reais. E tudo isso para que aqueles homens adentrassem a presença de Deus por meio de um serviço sacerdotal. Eles tinham que estar firmado e crendo no supremo sacerdote Jesus. E nós também adentramos hoje nessa presença do Senhor por meio do sacerdote Cristo, que já veio e fez a tua obra e imputou em nós toda a recompensa dessa vitória. Então eu te chamo a gente olhar alguns detalhes deste texto nessas 3 perspectivas. Ora, olhar a representatividade lá para aquele povo naquele tempo. Olhar para a perfeição e plenitude do sacerdócio em Cristo. E ora, olhar para nós também, que somos chamados também para sermos sacerdotes em nossa geração. Então, quando Deus ele estabelece essas vestes, Ele diz que ela serviria para glória e ornamento. Ela era ornamento, a beleza, o belo, representava esse marco, essa beleza de Deus, porque somente através da beleza de Deus nós temos percepções do que é belo e o que não é, porque nós temos o teto máximo da beleza que está em Deus. E a glória também, esse peso, essa presença de Deus, também essas vestes simbolizavam. E aquele povo, então, por mais que eles não podiam entrar fisicamente ali no tabernáculo, através da representatividade que havia naquelas vestes, eles podiam gozar desse esplendor. Eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes dessas vestes. E alguns detalhes dessa veste mostram o quanto é precioso, o quanto é essencial o serviço do sacerdote em nossas vidas. O quanto era para eles naquele tempo e o quanto é para nós em nossos dias. Em primeiro lugar, eu queria olhar com você que o sacerdote, ele é essencial, porque ele tem força para carregar uma nação inteira em seus ombros. Olha comigo, verso 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus: tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra
de lapidador, como lavores de sinete gravarás. Aqui a gente vê depois até o 10 aqui. Então nós vemos que no meio dessas vestes havia uma ombreira, e essa ombreira tinha 2 pedras preciosas. E nessas pedras havia 6 nomes do total de 12 tribos de Israel, e na outra os outros 6 nomes. Então toda vez que o sacerdote adentrava ali no tabernáculo, todo o povo ali, na representatividade dos seus nomes naquelas pedras, entravam também no tabernáculo e acessava a presença de Deus. E isso é maravilhoso. É maravilhoso porque aquele povo via aquilo e entendia na esperança não que Arão tinha esse poder, não que os filhos de Arão tinham esse poder de levá-los lá dentro, mas eles viviam na fé e na esperança que viria o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote perfeito. E esse teria força não só para levar os nomes deles ali registrados naquelas pedras, mas para levá-los, todos eles, ali na presença de Deus e não serem consumidos. E nós vemos que para isso o sacerdote ele tem que ter o poder. A ombreira naquele tempo significava exatamente essa força, era usada para carregar pesos. Nós vemos que ela também significa, para quem era carregado nos ombros, mostra e desnuda toda a fragilidade. Nós vemos alguns textos que trazem isso. Em Gênesis 21:14, mostra que os ombros eram usados para carregar peso. Em Lucas 15, verso 5, mostra que o pastor das ovelhas, o bom pastor, ele usava os ombros para carregar as ovelhas feridas. Em Mateus 23, verso 4, há uma advertência nesse sentido. Jesus adverte os escribas e fariseus que estavam impondo fardos pesados da lei de homens sobre ombros dos homens e esses fardos eram difíceis de carregar. Então, diante dessa posição, diante dessa representação das ombreiras, que tem força para carregar e que precisa carregar não só nomes em pedra, mas carregar nações de eleitos, isso só cabe ao sumo sacerdote fazer, Jesus Cristo. E nós vemos Isaías dizendo exatamente isso, que um menino nos nasceu e estava sobre os seus ombros o governo. Nós temos nos ombros de Cristo esse acesso à volta para casa. Nós temos nos ombros de Cristo esse acesso a ser entronizados na presença de Deus. Meus irmãos, como isso é fantástico! Como isso é fantástico saber que aqueles homens olhavam para o sacerdote naquele tempo e viam ele levando os seus nomes escritos em pedras preciosas, mas eles tinham esperança de que o sacerdote perfeito não mais os carregaria em nomes em pedras preciosas, mas carregaria as suas enfermidades, as suas imundícias na cruz do Calvário. Isaías 53 diz que ele tomou sobre os seus ombros todas as nossas iniquidades, todas as nossas imperfeições, todas as nossas imundícias, e esse castigo tamanho trouxe benefício para nós, trouxe paz e paz com Deus, paz essa que estava perdida lá depois da queda. Ele restabelece esse encontro pessoal com Deus. Mas essas vestes também, elas trazem uma outra representatividade, porque ligado a essa ombreira também havia um colete,
E esse colete também trazia os nomes dos filhos de Israel, mas agora de forma individual. Havia um colete com pedras preciosas, e cada uma dessas pedras também ali continha, cada um individualmente, o nome dos filhos de Israel. E também, ao entrar lá no tabernáculo, ele também ali entrava individualmente com aqueles homens. Isso nos chama a atenção porque Deus ele olha para o seu povo como uma nação santa, como uma igreja, como um corpo, mas ele também tem essa sensibilidade de, assim como esse sacerdote que carregava aqueles nomes próximo ao coração, ele nos carrega no coração e ele olha a nossa necessidade e ele nos atende nas nossas individualidades também. E quando nós percebemos que os nossos nomes são carregados numa pedra preciosa, isso nos traz também a memória de como Deus nos vê. Nós estamos falando aqui de um povo murmurador, de um povo pecador, de um povo que às vezes nos traz raiva só de ler, mas que nos representa também com todas as nossas mazelas. E quando nós vemos a percepção, a leitura que Deus faz deles, preciosos. Não somos preciosos por nós mesmos, mas Deus nos olha com um amor tão grande, porque quando Ele olha para nós, Ele vê nós ali gravados no peito do Seu Filho Jesus, e assim Ele nos ama, e assim Ele nos considera preciosos. Que coisa fantástica! Esse colete também, junto a ele, junto com essas pedras, havia também ali o Umim, o Tumim. Nós não sabemos direito qual era o formato, nós não sabemos direito como que era usado esses instrumentos, mas nós entendemos que era o resultado que esses instrumentos eles eram usados por Deus para revelar a sua própria vontade. Então nós vemos em segundo lugar aqui que o sacerdote ele é essencial porque ele revela a vontade de Deus para o seu povo. Olha, junto ali com o povo ali gravado naquelas pedras, estavam esses instrumentos que revelavam a vontade de Deus para o seu povo. Olha, junto com aqueles instrumentos ali, estava Deus se revelando ao seu povo de forma graciosa. Aquele povo, então, tinha as suas dúvidas sanadas através desse instrumento, do Urim, do Tumim. Mas nós olhamos para textos como esse e vemos quão nós somos privilegiados. Porque a revelação de Deus, a revelação da sua vontade, estava num caminho de progressividade. E hoje nós não precisamos mais desse instrumento para saber a vontade de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus revelada. Em Hebreus capítulo 1 diz que Deus outrora falou de várias maneiras, de várias formas, através de várias pessoas. Hoje Ele fala por Cristo Jesus e esse revelado nas Escrituras. Mas infelizmente nós somos tentados a olhar para esse texto e parar nessa percepção da época e achar que nós temos que fazer igual. E muitos hoje, nos nossos dias, têm buscado esse Urim Tumim, talvez nas pedras de búzios, talvez nos horóscopos, talvez buscando pessoas que têm novas revelações, talvez usando as próprias Escrituras e colocando o dedo e fazendo adivinhações. Meus irmãos, é por meio do sacerdote que nós temos a revelação da vontade de Deus. Olha, quando o sacerdote supremo fazia a sua oração, lá no capítulo 17 de João, fazendo a sua oração sacerdotal, ele disse para aquele povo que ele agora considerava eles como amigo
eles assim cumprindo a tua vontade, porque como amigo ele revelava toda a vontade de Deus. E nós temos a vontade de Deus revelada. E quando nós vemos esses instrumentos aqui nas vestes do sacerdote, na altura do coração, nós temos que pensar que ali, para os judeus, o coração era muito mais do que um sentimentalismo. O coração ali representava corpo e alma, representava inteireza. Então, meus irmãos, nós não devemos buscar a vontade de Deus numa concepção moderna hoje de, eu senti no coração, porque, meus irmãos, nós temos que buscar essa vontade de Deus por completo, com um entendimento racional, com amor e com dedicação à leitura das Escrituras. Porque assim como aquele sacerdote tinha esse acesso e tinha essa responsabilidade de traduzir a vontade de Deus para o povo, nós como sacerdotes reais também temos essa responsabilidade de conhecer a vontade de Deus revelada e propagá-la também em nosso meio. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus para nós, para o seu povo. O sacerdote também, em terceiro lugar, ele era essencial porque ele mantinha a esperança do povo. Olha aí, verso 31 a 35. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz fará romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Nós vemos que esse serviço sacerdotal também era um serviço de alta periculosidade. Era um serviço talvez mais perigoso da época. Era um serviço que era feito sob pena de morte todos os dias. E mais um detalhe dessas vestes do sacerdote, Deus então manda colocar sinos na sobrepeliz, uma espécie de um vestido longo que eles usavam, e que na sua orla ele pediu para intercalar com uma figura de romã, talvez essa fruta que nós conhecemos hoje por causa da sua beleza, intercalando com os sinos para dar sinal, para anunciar toda vez que ele entrasse ali, Deus soubesse que quem estava entrando era o sacerdote orientado. Mas será que o nosso Deus poderoso, onisciente, supremo, precisava desses sinos para saber quem estava entrando ali? Será que ele não sabe fazer a distinção entre os homens? Sabia. Mas aquele sino ele servia mais para aqueles que estavam lá fora. Lembra que as pessoas que levavam as suas ofertas ficavam ali do lado de fora da tenda e ofereciam o sacrifício, e quando o sacerdote entrava ali para fazer o sacrifício, elas ficavam na expectativa, em oração, para ver se esse sacrifício seria aceito. Elas estavam ali cultuando, participando do culto junto. E aqueles sinos, na medida que o sacerdote ia se movimentando, mostrava: olha, ele está vivo, olha, ele não foi consumido, olha, nossa oferta foi aceita. E isso trazia para aquele povo uma esperança. Era o som que transmitia uma esperança. Porque não se pode, nós vemos alguns exemplos bíblicos que
não se pode entrar na presença de um rei sem anunciar. Então, aquele sino tinha essa conotação também de avisar que estava entrando ali. E também tinha um aspecto também de trazer essa confiança para mostrar para aquele povo, olha, o sacerdote está trabalhando por nós. E eu lembro a palavra do próprio Jesus dizendo, confrontando os fariseus ali por causa das suas regras do sábado, ele diz, olha, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Isso, saber que o supremo sacerdote continua atuando e continua trabalhando ao nosso favor, nos traz esperança. Em Lamentações 3, 21 e 22 diz, olha, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que traz esperança, aquele autor, no verso 22, ele diz que eram as misericórdias do Senhor, porque por causa delas, eles não foram consumidos. E é por causa das misericórdias do Senhor que se renova sobre nossas vidas que nós não somos consumidos. E é por causa da misericórdia do Senhor que aquele sacerdote ele não era consumido ali naquele tempo. Porque ele simbolizava o sacerdote supremo, santo e digno de entrar nos atos do Senhor e permanecer. Meus irmãos, se esse som trazia esperança para aquele povo, ele também tem que encher os nossos corações de esperança. E de saber que o nosso sacerdote supremo trabalha até hoje para nos introduzir na presença de Deus e também para nos capacitar a fazer o nosso sacerdócio real aqui nessa terra. Devemos anunciar essa misericórdia que se renova. Devemos propagar essa esperança em tempo de desesperança. O encontro com Deus é possível por meio do Supremo Sacerdote. E se faz essencial nós propagarmos esse sacerdote em nossos dias. Nós percebemos, meus irmãos, algumas coisas aqui nesse preparativo desse culto. É que o Rei, que o Senhor Deus, Ele que escolheu os elementos do culto. Ele que escolheu cada detalhe, cada pedra, e Ele não aceita que nada disso sai, que nada disso foge das suas determinações. Os filhos de Arão, Nadab e o Abiá, no livro de Levítico, mostra que eles ofereceram um fogo estranho ao Senhor. Mostra que eles ofereceram algo que Deus não determinou que oferecesse. E isso nos liga um sinal de alerta, porque se nós temos o privilégio de sermos esses servos sacerdotes em nossos dias, nós também temos a responsabilidade de só oferecer ao Senhor aquilo que Ele manda, só oferecer aquilo que está prescrito e normatizado através da Tua Palavra, e oferecer fogo estranho, mesmo que seja com as melhores das intenções, resultará na destruição. Seremos fulminados, assim como aqueles filhos de Arão foram. Porque Deus, Ele é amor, mas também é fogo consumidor. E Ele que determina como Ele deve ser adorado. O culto tem que ser bom para Deus. O culto tem que louvar a Deus. O culto tem que exaltar a Deus. O culto não é para mim se sentir bem, para mim se sentir feliz. O culto é para agradar ao Senhor. Isso nos traz uma reflexão dos nossos dias. Buscamos um culto que agrada a homens. Às vezes trocamos de comunidade porque aquele culto ali, ele não está do jeito que eu gosto. Sendo que a análise a ser feita está dentro dos padrões bíblicos. E é isso que importa. O sacerdote tinha que estar atento. O som daqueles sinos também trazia para ele uma atenção. Eu estou pisando num campo santo. Eu estou pisando aqui sem sandálias, descalço.
E eu faço com atenção porque eu estou adorando a um Deus santo e que detesta as impurezas. Precisamos, meus irmãos, então, de uma santidade para adentrar a presença de Deus. Nós precisamos de uma santidade que seja capaz de nos introduzir à presença de Deus e não sermos fulminados. Nós precisamos de um sacerdote santo e que transmita para nós santidade. Em quarto lugar, o sacerdote essencial deve ter santidade capaz de santificar a outros. Verso 36 em diante. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e será sobre a testa de Arão, para que Arão leve iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Aquele povo ali, eles tinham a promessa que se tornariam uma nação santa. Eles tinham uma promessa que seriam esses sacerdotes e seriam santos. Mas eles mesmos não podiam produzir essa santidade. E Deus providenciou esse trabalho sacerdotal, mostrando para eles que o sacerdote supremo que viria era santo, e não só santo, mas tinha toda a capacidade de santificar toda aquela nação. Então, um outro aparato aí dessas vestes seria um turbante com uma espécie de placa escrito Santo é o Senhor. E todas as ofertas que o povo oferecesse ao Senhor, por mais que as intenções fossem as melhores, até as ofertas que nós oferecemos ao Senhor estão contaminadas. Então era preciso esse contato com o sacerdote para que essas ofertas fossem purificadas. E esse contato ali então deixava essas ofertas prontas para ser aceitas pelo nosso Deus. Santidade ao Senhor. Esse era o propósito do sistema levítico, era santificar homens e mulheres, torná-los agradáveis a Deus. Quando nós dizemos no momento de culto, olha, traga suas ofertas, mas também traga sobretudo a sua vida. Porque se olharmos, meus irmãos, Deus, quando Ele se ofertou a nós, na pessoa de Jesus Cristo, Ele se ofertou por inteiro. E em contrapartida Ele nos chama também para essa entrega inteira. Mas às vezes você olha para as suas vestes e estão tão sujas como o relato de Colossenses capítulo 3. Às vezes você olha para a sua condição e percebe o quanto você está imundo e manchado pelo pecado e impuro. E por isso que é essencial para chegarmos à presença do Senhor, o sacerdote, o sumo e supremo e grandioso sacerdote Jesus, para que através do contato dele sejamos purificados, através do contato com ele sejamos purificados. Nós vemos, meus irmãos, no texto que existe essa ação dessa contaminação de santidade. Nós vemos que no verso
38 do capítulo 29, a culpa do povo ela era transferida para o sacerdote. E a culpa do sacerdote era transferida para os animais. Vemos aí no verso 29, no verso 10, verso 15 e verso 19 do capítulo 29. E os animais, eles morrem. Então, depois de 7 dias, o altar onde eram sacrificados os animais ali, ele era restaurado. Vemos aí no capítulo 29, verso 37. Então, tudo o que no altar fosse tocado se tornava santo. Meus irmãos, eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue, que há muito tempo vivia impura, que há muito tempo vivia à margem da sociedade, que há tantos anos buscava, pela sua própria conta, se santificar, que batia a cabeça atrás de médicos, atrás de outros meios, e que de repente apenas um toque nas vestes do sumo sacerdote, ela foi purificada. Apenas um toque nas vestes santas do supremo sacerdote, ela recebeu virtude, ela recebeu purificação. E às vezes você hoje está batendo cabeça também, tentando resolver todos esses problemas que você está envolvido aí e buscando nos seus próprios recursos limpar as suas vestes. E você está a um toque do supremo sacerdote Jesus. Meus irmãos, somente Ele, que é santo, pode nos santificar. É somente nele que nós somos purificados. É somente nele e através da tua obra que nós somos santificados. No capítulo 30 nós vemos um processo de purificação. Nós vemos que havia o lavar com água, no verso 4. Isso arremete a uma remoção da impureza. Isso remete à preparação, separado para algo específico. E nós vemos que Jesus Cristo, nosso supremo sacerdote, passou por esse processo de purificação sendo puro. Quando ele foi batizado ali nas águas por intermédio de João Batista, sem ter nenhuma impureza, mas como se fosse uma marca ali do início do seu ministério. Jesus passa ali pelas águas. Ele tinha as vestes mais santas, mas ele também trocou de vestes, assim como no verso 5, 6, 8 e 9 do capítulo 30. Ele andou entre nós com vestes distintas, não física, mas com comportamento, com obra, com santidade, com pureza. A ponto de João Batista falar: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Meus irmãos, ele foi ungido também. Assim como o verso 7 do capítulo 30 mostra que o sacerdote deveria ser ungido, no batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele. E em Atos 2, meus irmãos, mostra que nós somos ungidos também com a descida do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na vida dos salvos. 1 João, capítulo 2, verso 20, também fala que fomos ungidos. O sacerdote, meu irmão, essencial, ele mantém viva a memória da nossa condição, da nossa missão. O sacerdote real, ele mantém viva esperança. Ele mantém viva a esperança por causa dos sacrifícios que
ele ofereceu. Se nós olharmos no capítulo 29, alguns sacrifícios que foram feitos, nós vimos que um deles era um sacrifício que o animal tinha que ser agitado. O sacerdote tinha que receber aquele animal e agitar perante a congregação. A congregação lá fora, quando entrega aquele animal, o sacerdote imolava ele, agitava, mostrando para eles: olha, esse acesso aqui é por meio de sangue, esse acesso aqui é por meio de sacrifício. Aquilo era para manter vivo na memória deles essa condição de adentrar a presença de Deus, essa condição pelo qual nós fomos salvos, fomos impunes da morte. Mas também servia para que outras nações também recebessem essa esperança. 1 Coríntios 11, verso 23 a 27, Paulo descrevendo a ceia do Senhor, mostra que o Senhor Jesus, depois de pegar os elementos que ali rememoravam o seu sacrifício, ele diz: olha, tomai e comei esses elementos para memória e para anúncio. Fazer isso sempre e anunciar isso até a minha vinda. O supremo sacerdote, meus irmãos, e o seu sacrifício pleno e belo tem que encher o nosso coração de esperança, de entender: olha, eu tenho esse acesso. Se a pergunta é: eu tenho condição hoje de entrar na presença de Deus? Sim, por meio do sacerdote, por meio do seu sacrifício. Isso me dá esperança para viver em tempos que a morte parece que nos ameaça a cada esquina. Mas isso também serve para nós anunciarmos que existe esse sacrifício, anunciarmos essa esperança. Em Isaías 40, quando Deus manda o profeta anunciar esperança ao povo que estava exilado na Babilônia, ele fala: olha, sobe nos altos montes e anuncia. Anuncia esse consolo das boas novas lá nos altos montes. Em nossos dias, olha, usa as mídias, usa todas as oportunidades que você tem, brada essas boas novas, que um sacerdote se ofereceu por nós para nos dar acesso à presença de Deus, aqui nessa terra, gozar dela e eternamente. Eu estou preparado para entrar na presença de Deus? Por meio do sacerdote? Sim, eu estou. E você tem essa certeza, meu irmão? Você pode manter viva essa convicção na sua vida hoje? Talvez hoje a análise que você tem que fazer neste momento é se esse sacerdote também é essencial para a sua vida. E se você acha que por suas obras você irá adentrar na presença de Deus e gozar de comunhão com Deus, eu digo não. Somente por meio, só pelo intermédio desse mediador, que é o representante perfeito, que representa o povo 100%, porque se fez homem e habitou entre nós e tabernaculou entre nós. E é o Santo Deus também, 100% homem, 100% Deus, nessa mediação que faz ponte, que diminui esse abismo infinito entre o homem e Deus após o pecado. É Ele que faz o acesso. Somente esse supremo sacerdote nos dá esse direito. Oh, meus irmãos, o culto é essencial. O culto é essencial porque nós vemos no capítulo 30, verso 42,
que é neste lugar, que é nesse tempo, que é nesse momento de culto, de relação com Deus, é que Deus fala. É no momento de culto que nós ouvimos a voz de Deus, assentado na mesa com Ele. É neste momento que nós ouvimos Deus falar conosco. Capítulo 29, verso 42 diz: este será o holocausto contínuo por vossa geração. A porá na tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. É através do culto que nós ouvimos a voz de Deus. E se faz essencial em todos os tempos ouvir a voz de Deus. Certa vez Jesus e Pedro, onde Jesus proferiu palavras duras contra os hipócritas, e eles começaram a se retirar da presença de Jesus. Jesus pergunta para Pedro: e você, Pedro, tem mais alguém que quer se retirar também? Quer mais alguém que quer sair da presença gloriosa de Deus por intermédio do tabernáculo personificado? E Pedro fala: para onde eu irei, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de salvação? E meus irmãos, o essencial para nossas vidas é ser salvos em Cristo Jesus. Independente de outras necessidades que nós achamos importantes, como comer, beber para a nossa existência passageira aqui na terra, mas acima, a prioridade, o que é mais essencial do que isso, é fazer a vontade de Deus, é estar compenetrado a Ele, é buscar ao Senhor acima de todas as coisas, porque essas outras, se nós estamos colocando essencial demais, acima de tudo, elas serão acrescentadas na nossa vida, elas fazem parte do cuidado de Deus para nossas vidas. O essencial é pensar nas coisas lá do alto, não viver como lunático, mas saber que é de lá que vem a nossa existência, é de lá que vem o nosso sustento, é de lá que vem a nossa fonte de vida. Só a vida em Deus, é nele que nos movemos. É essencial estar na presença de Deus. É por meio do culto também que nós somos ouvidos por Ele. É por meio do culto que nossas orações chegam até Ele. Nós vemos no verso 30, na parte final aqui, falando sobre o incenso. E nós vemos que esse incenso, esse pó que era jogado sobre o altar ali, e que subia como aroma agradável, ele simboliza as nossas orações ao Senhor. Em Salmo 141, diz que a nossa oração, ela sobe como um incenso ao Senhor. Em Lucas 1,8 diz: para queimar o incenso, e o povo, Lucas 1, verso 8, diz que quando o sacerdote ali queimava o incenso, o povo lá fora orava, e o anjo do Senhor se aproximou dele e disse: a sua oração foi ouvida, Zacarias. A sua oração foi ouvida. É por meio do culto que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós somos ouvidos por Ele. E a nossa necessidade maior é de ser ouvido por Deus, por aquele que pode resolver todos os nossos problemas. É daquele que não tem paliativos. É daquele que nós devemos derramar as nossas orações, porque é Ele que tem o poder de cerrar os céus, é Ele que tem o poder de não mandar chuva, de ordenar pragas, gafanhotos, pandemia, e é por meio da oração que Ele usa esse meio de graça da oração, para nos ouvir o nosso clamor, para receber a nossa humilhação, para receber os nossos pedidos, para receber a nossa oração.
para prover em nós essa conversão, para que possa sarar a nossa terra. Meus irmãos, o culto é essencial, porque é o lugar que nós ouvimos a voz de Deus, é o lugar que nós falamos com Deus, é o lugar que Ele se manifesta gloriosamente nas nossas vidas, seja no templo, seja no lar, seja no seu quarto. Corandeu, na presença de Deus o tempo todo, diante da presença de Deus o tempo todo. Esses sacerdotes, eles tinham que fazer culto diariamente, de manhã e de noite, sacrifícios contínuos. O seu serviço era contínuo. Não havia divisão entre o tempo de culto e o tempo secular. Eles prestavam essa adoração, esse culto todos os dias. E é dessa forma que Deus também nos chama a se relacionar com Ele, a prestar um culto diário, um culto constante. Mas como eu posso fazer isso? Hebreus 7, 26 a 28 diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seu próprio pecado, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Às vezes você olha esse texto e você deve estar fazendo uma análise agora: o meu sacerdócio, o meu serviço, ele está se mostrando falho. Às vezes você olha para essa descrição e fala: olha, eu estou exatamente nessa condição. Olha, eu sou um sacerdote relapso, eu sou um sacerdote que continuamente tenho me apresentado com vestes sujas. E às vezes a sua saída é: eu vou correr, eu vou esconder, eu vou sumir. Às vezes esse momento de desespero, esse momento de tribulação que nós vivemos, você tem tomado a mesma atitude ali daquele povo descrito na carta aos Hebreus. E você não tem mais prazer de congregar, você não tem prazer mais de cultuar, você não tem mais prazer de adentrar a presença de Deus. Mas o chamado do autor aos Hebreus é o chamado para nós hoje: não deixe de cultuar. Se achegai-vos à presença do Senhor com intrepidez. Chegai-vos à presença do Senhor não confiando no seu serviço, porque somos falhos, mas confiando no serviço feito pelo sumo e supremo sacerdote, perfeito, santo, e que nos constituiu sacerdotes também, reais, e que no contato diário com Ele nós somos santificados todos os dias, para gozar da presença do Senhor, para se achegar à presença do Senhor, para ser orientado pelo Senhor, e para ser ouvido pelo Senhor, e para viver em conformidade ao fim principal pelo qual nós nascemos, glorificar a Ele, gozar para sempre, apesar dos apesares. Deus abriu o acesso à tua presença. Ele abriu o nosso acesso de volta ao jardim
de volta à habitação eterna. E diante disso, isso nos dá segurança nesses tempos. Isso nos dá segurança porque nesses tempos difíceis, nada é mais importante do que o nosso Deus, do que o seu reino, do que a sua justiça, do que a tua santidade, do que a tua misericórdia, do que a tua graça. Quero te convidar, meus irmãos, neste momento a orar, a usufruir desse incenso sagrado que são as nossas orações e que chega ao Senhor por intermédio da ação do Supremo Sacerdote. E coloca diante dele a sua vida, coloca diante dele suas necessidades, coloca diante dele a sua condição, entendendo que você não está com o seu nome escrito numa pedra gravada no coração dele, mas você por completo está no coração. Fale com Deus, pastor Enoque, que vai nos conduzir nessa oração. Você pode se colocar de pé agora, onde você estiver, fechar os seus olhos, e eu quero me lembrar nessa oração que o Senhor Jesus me leva nos ombros, porque Ele tem força para isso, que Ele me leva no peito, junto ao coração, Ele tem misericórdia da minha vida, que Ele é santo e Ele comunicou essa santidade à minha vida. É por isso que eu tenho coragem de orar em nome de Jesus. Eu posso chegar à presença de Deus agora. Faça a sua oração agora, creia que Ele toma você nos ombros, creia que Ele te leva consigo, Ele, o sumo e perfeito sacerdote, e Ele te coloca de novo na presença do Deus eterno. Senhor, nós agradecemos, porque não conseguiríamos jamais voltar à Tua presença, não tínhamos como estar de volta no jardim, não tínhamos como estar de volta diante da Tua beleza, da Tua santidade, mas o Senhor resolveu isso por nós. O Senhor veio, o Senhor se manifestou, o Senhor se fez pecado por nós, o Senhor levou sobre si as nossas culpas, o Senhor fez o perfeito sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos. Então, em nome de Jesus, eu peço que essa santidade do Senhor seja de fato comunicada à nossa vida, o Senhor perdoe os nossos pecados e ainda mais o Senhor faça de nós, como de fato o Senhor fez, com a unção do Espírito Santo, o Senhor nos constituiu os teus sacerdotes ao mundo, e o Senhor nos enviou para dizer que há um sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes, mas há um sumo, supremo sacerdote. Ele sim levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu peço que o Senhor sare a nossa alma, sare a tua igreja, sare a nossa nação, sare o nosso mundo por meio de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, na tua misericórdia, no teu poder, na tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados em nome de Jesus e nos dê a graça de representarmos o Senhor como devemos. Pai, que a glória do Senhor possa se ver em nós, ó Deus, que as nossas vestes sejam as vestes de justiça que o Senhor nos dá, que essas vestes, Senhor Deus, possam fazer essa ligação com o tabernáculo que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa ilustração tão bonita que o Senhor fez. Quantas vezes a gente leu esses textos sem entender porquê das coisas, e agora nós te agradecemos por nos iluminar, nos dar o entendimento do significado de cada elemento do tabernáculo, de cada elemento da veste do sacerdote e do grande propósito do Senhor de salvar e santificar para si uma igreja. Eu peço que o Senhor abençoe o teu povo, Deus, aonde quer que esteja, cada servo do Senhor que agora se prostra e crê que Jesus Cristo é Senhor,
nos céus e na terra, que ele seja abençoado por ti, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, irmão, irmã, que o Senhor te fortaleça, que essa palavra fique aí no seu coração, que essa lembrança boa possa te acompanhar, em nome de Jesus. Até mais.